Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando as principais notícias do dia, os comentários dos nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. A gente começa com o destaque dele, Divaldo Ceresini, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque para esta quarta-feira. Olá, muito obrigado. Aquele prazer imenso de estar aqui. E também fico alerta para todos que está rolando aquela proposta de reforma eleitoral lá no Congresso, aquela que acontece a cada 2 anos para satisfazer os interesses daqueles que lá estão já, daqueles que estão lá, né? Então, essa reforma, ela traz algumas propostas absurdas, não só em relação à questão do acesso, da possibilidade de candidatura, mas também critérios de distribuição do fundo eleitoral. Aliás, é importante também a gente lembrar que ontem foi enviada a proposta orçamentária com 2,1 bilhões de reais para o fundão. Poderia ser zero, deveria ser zero, né? A legislação permitia que fosse 800 milhões, mas o governo encaminhou uma proposta com 2,1 bilhões. Esse mesmo dinheiro que está faltando aí na sua mesa vai bancar a campanha política, viu? Muito bem, nós vamos então agora para o nosso comentarista também convidado, Adolfo Padilha. Adolfo, vamos lá para o seu destaque, é com você. Fala Eudes, fala Divaldo. Meu destaque hoje é uma coisa que, se tivesse dando errado, sabe, Eudes, os pantufinhas, os isentões estariam gritando por aí. Mas como está dando certo, ninguém fala mais, mas a gente fala. A aceleração no ritmo da vacinação no Brasil é simplesmente uma das melhores do mundo hoje, né? O Brasil já aplicou aí 194 milhões de doses, né? E quase a metade somente nesses últimos 2 meses. Ou seja, o Brasil, como a gente dizia aqui antes, diferente da torcida do coronavírus, né? Que nós tínhamos uma torcida do coronavírus. Pode ver que eles estão caladinhos, ninguém fala do ritmo da vacina do Brasil. E o Brasil também registra médias diárias de casos, a cada dia diminuindo mais. E isso é muito bom, né? Para a retomada da vida e muito triste para aqueles que torciam e torcem para o pior melhor. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini, atenção, porque agora Carlos Bolsonaro teve sigilos fiscal e bancário quebrados pela Justiça em apuração sobre funcionários fantasmas na Câmara do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro está apurando se há um esquema de rachadinha no gabinete do vereador. Outras 26 pessoas e 7 empresas suspeitas também tiveram os sigilos quebrados. Em nota, o vereador afirmou que está à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento às autoridades. Vamos lá, Adolfo Padilha, me parece um pouco de perseguição também à família Bolsonaro, né? O que você acha? Para a alegria de poucos, né? Para a alegria daqueles que não conseguem perceber o quanto tudo é culpa da família Bolsonaro. Como que a justiça e a imprensa funciona quando envolve alguém da família Bolsonaro. Então esse tipo de manchete, esse tipo de pauta, esse tipo de matéria é para esses que ficam procurando pelo e ovo, né? Fazem duplo padrão de entendimento para coisas iguais, mas é do outro lado, então não fala nada. Para coisas piores, que fingem que está tudo normal, que é tudo normal, não tem nada demais. Mas quando é alguma coisa que eles vê a possibilidade de atingir o governo, nossa senhora, vira manchete, vira pauta, vira assunto do dia, desculpa, e assim por diante. Carlos Bolsonaro não é diferente, filho combatente do presidente da República, não pipoca para ninguém nas redes sociais, combate, quem acompanha um pouco lá no Rio de Janeiro, a esquerda, que é muito pesada na política fluminense, e a gente fica avaliando esse tipo de coisa. Sobre o Randolfo Rodrigues, ninguém vai falar nada?
né? Sobre o motorista do Randolfo Rodrigues, pagar coisa de campanha. Aí não, aí é tudo normal? Não era nem coisa pra gente estar discutindo aqui, mas fazer o que? A gente tem que falar, né? Esse Brasil, desses que querem um Brasil que eles fingem que existe, né? Que é o Brasil perfeito. Eles acham que o Brasil era perfeito até o advento Bolsonaro na República. É complicado até se discutir. A gente tem que rir e tocar o programa. É isso que a gente tem que fazer. Vamos lá, Divaldo Ceresini, fiz a mesma pergunta que vou fazer para você, para o Adolfo Padilha. Não tem um pouco de perseguição também em relação à família Bolsonaro? Porque o esquema das rachadinhas aí, como a gente conhece, né, quem já esteve perto aí de deputados, vereadores, alguns vereadores, sabe que isso existe mesmo, né? Mas estão pegados aí de boi de piranha, é isso ou não? Ou estou errado? Essa é a desculpa do passapanista, né? Estão pegando o coitadinho como boi de piranha, porque isso não é um negócio tão grave assim. É aquela conversa mole para boi dormir, né? Isto é desvio de dinheiro público, seja feito pelo Bolsonaro, seja feito pelo Lula. Enfim, as pessoas que estão defendendo Carlos Bolsonaro hoje são as mesmas que ontem defenderam Flávio Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro só não foi investigado porque ele é o presidente da República, a Constituição proíbe isso no exercício do mandato, porque indícios de que os funcionários, a filha do Queiroz, fazia isso no gabinete do deputado, né, então deputado Jair Bolsonaro, também foram apresentados aí nessas investigações. O fato é que essas pessoas que defendem essa linha aí de perseguição política são as mesmas que ontem criticaram quando isso aconteceu. São as mesmas, não. Essas pessoas que agora defendem, ontem criticavam quando a deputada lá do Rio de Janeiro, do PSOL, foi pega fazendo isso daí, quando inúmeros outros deputados foram pegos fazendo isso daí. Nós não podemos ter dois pesos para a mesma medida. Aquilo que é certo independente de quem tem a atitude, e aquilo que é errado independente de quem tem a atitude. Não dá para ficar passando pano em bobagem, em crime cometido, porque as pessoas às vezes não querem crer que se trata do mesmo tipo de político daqueles que ela critica, porque senão nós nunca teremos uma mudança de atitude dos nossos políticos. A mudança que a gente quer no país, o extermínio da corrupção, começa pela nossa mudança de parar de passar pano e cobrar seriedade, cobrar ética, cobrar o cumprimento daquilo que foi combinado durante a campanha. Ok, olha, o governo Bolsonaro propôs que o fundo para eleições de 2022 fique em 2,1 bilhões de reais, próximo ao que foi usado em 2018 e 2020. Em julho, quando aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso previu um montante bem maior, de 5,7 bilhões de reais, que foi vetado pelo presidente. Vamos lá, Adolfo Padilha comentando esse assunto. É o mínimo legal, né? O presidente Bolsonaro, diferente de alguns, não pode simplesmente dizer não vai ter mais o fundão eleitoral. Não cabe a ele, seria crime de responsabilidade, mas não continua sendo uma vergonha, né? As lideranças, porque vamos falar assim, as lideranças, não adianta querer culpar todos os deputados, quem manda são as lideranças. As lideranças deviam se unir e dizer nós vamos abrir mão do fundão diante da pandemia, diante dos 13, 14 milhões de desempregados, diante do auxílio emergencial, diante das empresas que fecharam, daqueles que perderam o seu emprego. Mas não, você não vai ver isso. Pelo contrário, você vai ver ainda manobras durante a madrugada, você ainda vai ver jabutis enfiados em alguma proposta para tentar turbinar esse fundão para 4, 5 bilhões de reais, o que é simplesmente vergonhoso. Por isso que eu digo, a manifestação do dia 7 de setembro é uma manifestação pela mudança do Brasil, é uma manifestação pelo grito de manter a nossa liberdade de poder falar, de poder se manifestar. É uma manifestação de cumprir a Carta Magna.
E é uma manifestação de indignação geral, principalmente dessas coisas, que é um absurdo isso, né? É dar um tapa na cara da sociedade, é dar um tapa na cara de todos nós que acordamos cedo, procuramos de alguma forma nos sustentar, gerar renda, gerar trabalho. Aí vem esses caras e querem dinheiro fácil para a campanha eleitoral. É um absurdo dos absurdos, né? É o Brasil. Aí quando você... E você que está aí achando graça da prisão do Roberto Jefferson, e você que está aí achando graça da prisão do deputado Daniel, isso pode chegar em você. Porque às vezes você pode estar criticando isso aqui, como nós estamos aqui falando, e vir uma ordem de cala-se. Você é um perigo para a democracia. Você já parou para pensar nisso? Os pantufinhas aí já pararam para pensar nisso? Que esse é o verdadeiro risco da nossa democracia? Que a gente poderia estar aqui criticando o fundão e de repente eles acharem por achar que isso é um perigo para a democracia e calar você, prender você, começar a pressionar, investigar. Então presta atenção no que está acontecendo no Brasil, hein? Dia 7 de setembro não é uma manifestação bolsonarista, é uma manifestação patriótica. Divaldo, agora é com você. Você colocou no seu destaque essa questão aí do fundão eleitoral. Não me parece que é até, vamos dizer assim, dá para se entender que o Bolsonaro manteve o que foi em 2018, 2020, 2,1 bilhões de reais. Mas você ainda acha muito, é isso mesmo? É isso mesmo, Eudes. Eu acho muito, não tem como não achar, né? O governo envia uma proposta recentemente de revisão tributária para aumentar imposto de renda, porque estaria faltando dinheiro para fechar o caixa, e vem fazer proposta de dar 2,1 bilhões de reais para fazer campanha política. O ideal seria zero. A legislação permitia que fosse encaminhado 800. Por que é que vamos encaminhar 2 bilhões e 100? Será que não tem nenhum outro lugar que é melhor para enfiar esse dinheiro? Eu acho melhor deixar esse dinheiro no bolso do cidadão, para que ele possa colocar comida no prato e o prato na mesa e comer. Muita gente passando fome. Eu preferiria que esse dinheiro fosse investido na saúde, que é precária, na educação, que é mais precária ainda. Mas os nossos governantes, e eu não estou falando só do Legislativo Federal, não, que é péssimo também fruto das nossas escolhas. Eu estou falando também, nesse caso, do Executivo. Agora, não adianta achar que vai encaminhar esses 2,1 bilhões lá para o Congresso e vai poder continuar xingando todo mundo lá do Congresso, na condição de presidente da República, que isso daí vai ser suficiente, não, porque eles vão querer cada vez mais. O Centrão cada vez mais no centro do poder. Recentemente, o controle da Funasa também foi encaminhado para o PL do Valdemar da Costa Neto. É mais aquele jogo do toma lá da cá que ia acabar, né? A gente vendo cada vez mais essas figuras envolvidas nos grandes escândalos de corrupção do país, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, enfim, voltando aos seus postos de comando de grande parte das verbas públicas. Não dá para a gente acreditar que agora essas pessoas agirão de maneira diferente que agiram no passado, não. Muita gente ainda não quis se dar conta disso, porque realmente é difícil a gente dar o braço a torcer. Nós vamos ver agora, na próxima notícia, um claro exemplo dos prejuízos que são causados quando, diante de um erro evidente, não se reconhece o erro e se toma atitude corretiva. É fundamental que a gente pare de acreditar em discursos vazios e passe a avaliar as pessoas pelas atitudes que elas têm, não só pelas palavras bonitas que dizem. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando o primeiro bloco aqui de notícias do nosso Entre Linhas. Voltamos já, daqui a pouco, depois do intervalo, com mais na Prudente News e também na TV Brasileira. Um tempinho só e nós já estamos de volta. Ok, já estamos de volta Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo, comentários de Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha. E olha só, vamos falar de energia elétrica. O governo dará
50 centavos de desconto por quilowatt-hora para quem reduzir gasto de energia entre 10% e 20%. O programa vai funcionar de setembro a dezembro deste ano, mas pode ser prorrogado. A iniciativa será bancada pelos próprios consumidores através de uma taxa que é cobrada na conta de luz. Vamos lá, Divaldo Ceresini, o que você achou? É um incentivo aí que vai ajudar a economia mesmo? Reduzir os gastos com energia? É positivo esse tipo de incentivo, mas é aqui que eu volto a dizer que nós temos a necessidade, a obrigatoriedade de ter gente nos governos que vejam um futuro, que se antecipem às crises. Lá atrás, o governo não quis admitir a existência de uma grave crise hídrica, não quis tomar medidas que conscientizassem a população a respeito da gravidade da situação e da obrigatoriedade de se economizar a energia elétrica. Até agora, diante dessa situação pré-caótica, que seria de racionamento, o governo ainda não fez isso. Ontem o ministro foi à televisão dizer que está tudo sob controle, que está trabalhando e que as pessoas precisam só gastar menos tempo no chuveiro elétrico e menos tempo com ferro de passar roupa. E ele acredita que os brasileiros todos estão conscientizados com essa fala dele. É necessário que a gente pare de bater boca, é necessário que a gente tenha os governantes, em vez de ficar dando rolezinho de cavalo, de moto, de jet ski, e torrando dinheiro público para inaugurar ponte de madeira, para inaugurar agência bancária, trabalhando para construir a solução para esse grave e real problema que nós temos. Chega de guerras imaginárias, nós já temos problemas reais demais para tratar. E esse é um deles. A nossa economia, novamente, dando voo de galinha, agora também por falta de energia elétrica. Não dá para governar um país como se fosse a turminha da quinta série. É fundamental atitude concreta para a construção de um país próspero. E isso passa por segurança energética, isso passa pela facilitação do ambiente de negócio. Nesse ponto, é fundamental a gente reconhecer que existiram muitos esforços e que eles foram muito positivos. É fundamental também a gente parar de negar a existência de problemas e atacá-los. Se tivéssemos feito isso desde o início, com a questão da pandemia do coronavírus, estaríamos todos os brasileiros hoje vacinados. E a crise que a gente ainda enfrenta, o perigo que a gente ainda enfrenta com essa variante Delta, seria inúmeras vezes menor. Essa questão hídrica é outro problema. Vamos continuar fechando os olhos ou vamos fazer campanha incisiva, não só de conscientização da população, mas também tomar medidas que incentivem o investimento na geração de energia limpa, que isso ainda não aconteceu. O pior momento possível para se discutir a tributação, a sobre-tributação da energia solar foi esse, na qual ela foi feita. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, o governo tentando aí uma solução para a questão da energia elétrica, principalmente nos meses aqui que se aproximam de setembro a dezembro, né? Já estamos em setembro. Então, 50 centavos de desconto por quilowatt-hora. Como é que você vê essa medida, Adolfo? Esse é um assunto muito delicado. A capacidade energética no Brasil necessita de planejamento, necessita de um estudo com seriedade sobre como fazer um planejamento estrutural para que o Brasil saiba passar por tempos de estiagem, para que o Brasil saiba aproveitar mais energia limpa. O que não pode é a gente ter um custo energético um dos mais caros do planeta. Num país onde a energia limpa poderia ser prioridade, onde a energia limpa poderia estar sendo exemplo de utilização. Avançou bastante? Avança bastante? Sim, avançou e avança bastante. Mas necessita, sim, de um planejamento do governo com mais estratégia estrutural. Precisa de um estudo mais específico e com muito mais responsabilidade do que foi feito até hoje, né? Governos anteriores pouco se importaram. O governo atual se importa pouco, precisa se importar mais. Porque senão a gente vai ficar sempre pagando a maior energia do mundo, a maior energia do planeta. E nós temos como gerar energia, principalmente energia limpa, para atenuar,
Se não for resolver, atenuar em muito o custo atual da nossa energia. Existem lobbies pesados que não têm interesse nesse planejamento. Existem lobbies milionários que preferem ver dessa forma, porque estão nadando em ganhar dinheiro. E o governo precisa olhar com isso com mais cuidado. O governo precisa prestar atenção nisso e colocar o dedo definitivamente nessa ferida. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, o Ministério Público Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ajuizou uma ação civil pública contra a União por danos morais coletivos causados aos brasileiros pela atuação do ex-juiz Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. De acordo com a ação, Sérgio Moro atuou de modo parcial, inquisitivo, influenciando indevidamente as eleições de 2018. O ex-ministro é acusado ainda de provocar o surgimento de movimentos com traços fascistas. E no final dessa matéria, que está na revista Oeste.com, diz o seguinte: a ação dos procuradores é mais uma ofensiva contra a Lava Jato. Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da segunda turma da Corte de declarar a parcialidade de Moro na condução do processo do triplex do Guarujá, que culminou na prisão do ex-presidente Lula. Adolfo Padilha, vamos lá, comentando esse assunto, do jeito que caminha aí, é capaz do Sérgio Moro ser preso logo, logo, hein? Isso aí não passa do ativismo político dentro da estrutura judicial que a gente tem no Brasil. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte, né, lá de Mossoró, né, a gente mais ou menos sabe a ideologia que predomina lá. Então é um ativismo pequeno, político, infelizmente de membros do judiciário, que querem de alguma forma ainda, agora através do Sérgio Moro, que como ministro foi vaidoso, como ministro foi pequeno, mas como juiz foi gigante, né? Como juiz foi grande, como um agente público da justiça na questão da Lava Jato foi fenomenal, para dizer um pouco. E o que nós vimos acontecer com a Lava Jato no sentido das decisões do STF é mais um motivo do 7 de setembro, é mais uma razão do 7 de setembro. Você que está indignado, mesmo não gostando do presidente Bolsonaro ou do governo Bolsonaro, você que gosta de falar muito que a Lava Jato trincou, que a Lava Jato perdeu para o establishment, para o sistema, é mais um motivo de você vestir sua camisa verde e amarela e sair às ruas. Ir para Paulista, como está indo muita gente, para Brasília, se manifestar na sua própria cidade. É mais um motivo, é essa a indignação que a gente tem que mostrar. Onde você pega um juiz de carreira, onde teve uma atitude exemplar para prender os maiores ladrões dessa nação, e é julgado dessa forma. E é colocado dessa forma, onde nós pegamos a nossa maior corte, simplesmente numa canetada, decide que o maior ladrão dessa nação foi julgado errado. Vai ter que voltar tudo a estaca zero. É por isso que 7 de setembro não é manifestação bolsonarista. Repito, é uma manifestação patriótica. Porque o Brasil está caminhando por um lugar que o povo precisa acordar. O povo precisa dar um sinal. Para que esses que acham que vai poder jogar o jogo do jeito que eles querem, não vai ser tão fácil assim. Presta atenção nisso e venha para a rua também, com verde e amarelo. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, Divaldo Cerezini, como é que você vê essa ação contra o Sérgio Moro aí? Estão tentando fechar o cerco aí no Sérgio Moro e ele é capaz de ir para a cadeia, né? Lá atrás, quando o pessoal da Lava Jato dizia que isso tudo aconteceria, eu achava um pouco absurdo, né? Mas isso demonstra a visão de futuro que essas pessoas tiveram. Recentemente, eu tive uma lembrança que me foi trazida pelo Facebook de uma manifestação que foi feita, né, em defesa, lá na época da nomeação do Deltan Dallagnol como Procurador-Geral da República. O Bolsonaro preferiu o petista Augusto Aras. Também nós falávamos lá de diversos outros pontos que o governo fez exatamente o contrário, e aí nós tivemos esse desfecho. Uma vergonha, um dano moral coletivo que tem que ser reparado, não é pela União, é pelos ministros do STF, é por essa turma que entrou com essa ação absurda agora do Ministério Público Federal. E eu tenho certeza que o Augusto Aras, na condição de Procurador-Geral da República, nada fará em relação a esse absurdo que é essa ação. O dano moral que existe
é esse tipo de coisa. E você pode observar que o linguajar utilizado nessa ação é exatamente o mesmo linguajar utilizado pela defesa do ex-presidente Lula durante todo o processo, aquela situação de criação de conflito, de construção de narrativa. Da mesma forma que o Bolsonaro, com esses rolezinhos dele, quer fazer também a construção de uma narrativa de que, se ele não for eleito, houve fraude nas eleições porque ele tem um apoio popular maciço, né? Então, é essa questão que está sendo levantada pelo MPF lá do Rio Grande do Norte, nada mais é do que aquela construção da narrativa, continuidade da construção da narrativa, uma peça puramente político-eleitoral, no meu entendimento, em contrapartida aos rolezinhos que o Bolsonaro está dando por aí. Muito bem, é isso aí. Gente, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia, Divaldo Ceresini, também Adolfo Padilha, comentando os assuntos. A gente volta amanhã nos mesmos horários, na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Valeu, grande abraço, até o nosso próximo encontro.